Fala pessoal, José Ferreira aqui. Boa tarde, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu estava querendo gravar um vídeo para começar a falar um pouco mais sobre as minhas experiências. Uma delas era a questão do esporte, né? Questão de esporte, questão de tudo que eu passei, né? Que eu comentei no primeiro vídeo ali. Falei que eu joguei futebol americano, eu fiz lutas, joguei futebol e eu queria falar o quanto a importância do esporte na minha vida, como foi importante para mim, como é importante para as pessoas na questão de vivenciar o esporte, né? Mas aconteceu alguma coisa agora há pouco e eu resolvi falar sobre o que aconteceu, sobre resiliência e reação. Na vida, você precisa reagir às coisas que acontecem. Na verdade, assim, existe um negócio que diz que na sua vida é 20% do que você faz e 80% de como você age ao que acontece com você. Sua vida é resultado disso, né? E aí eu queria perguntar, o que você está fazendo quanto às coisas que acontecem com você? Como você reage a essas coisas, né? Dentro do meio empresarial, a gente está à mercê do que pode acontecer no mercado. Por exemplo, hoje eu trabalho com e-commerce, e só essa semana 3 clientes me passaram novas tabelas de preço, de reajuste de preço, porque eles dependem de plástico. Plástico depende do petróleo. Petróleo, a gente sabe que tudo que está acontecendo, a guerra, Estados Unidos, Irã, Israel, Paquistão, mediana, as coisas, e tudo travado lá no Estreito de Hormuz. E isso tudo influencia, né, o mundo, a economia mundial. Por quê? Porque lá o Brasil é um grande produtor de petróleo? Mas 25% do petróleo consumido no Brasil é proveniente de fora. E muito se vem daquela região, né, da região do Golfo. E, assim, a gente tem que reagir a esse tipo de coisa. O mercado reage a uma guerra com a falta de matéria-prima, ele reage aumentando os preços, os custos. Para a gente aumentou o custo, né? Para eles aumentam, eles repassam esse aumento e a gente também tem que repassar esse aumento para o nosso cliente. Porque os custos que aumentaram são significativos perto do que a gente é acostumado a trabalhar com margem no e-commerce. Mais para frente eu vou falar um pouco sobre essa questão do e-commerce, né, de como que funciona, tudo mais, tudo que eu faço. E eu vou falar sobre como que funciona, né, assim, explicar para vocês como que vocês podem também fazer e tudo mais. Só que, assim, o e-commerce é uma briga muito grande por margem, por preços, né? E muitas vezes, em alguns produtos, você tem que trabalhar com uma margem muito estreita, né? Principalmente quando são produtos que você vende muito, mas outros concorrentes também vendem. Então acaba que vai levando essa briga de preço, né? Então as margens são bem estreitas. Então quando você tem um aumento significativo, você tem que repassar, não tem jeito. A gente tem que aumentar os preços. Então, assim, tudo na vida é como você reage, né? O que aconteceu agora? Minha esposa teve um problema com um carro e ela me ligou se eu poderia ajudar ela. Eu fui até ela, chegou lá, não era o problema que ela imaginava, que a gente imaginava, era um outro problema, um problema mais complicado. Então a gente teve que pensar rápido. A gente já resolveu assim em partes, né? A gente tem que pensar rápido, porque ela tem que trabalhar, eu tenho que voltar para cá e a gente tem que reagir às situações que acontecem, né? Agora eu pergunto para você, como que você reage quando você tem um problema? Você reage de que forma, né? Você tem um problema, aconteceu, quebrou seu carro. Meu, o que você vai fazer? Vai sentar e vai chorar? Não tem como. Você tem que reagir de alguma forma. Você tem que resolver o problema. Não dá para resolver o problema. Você vai lá, resolve. Não dá, chama um mecânico, chama um guincho, alguma coisa. Você tem que fazer alguma coisa. Se você trabalha dentro de uma empresa, você tem um problema, você tem que reagir a esse problema. Se você, até de maneiras positivas, né, vamos falar assim, você é um funcionário muito dedicado, você recebe uma promoção. Você tem que reagir a essa promoção elevando o seu nível, né? Não adianta você, apesar de você ser um funcionário muito dedicado, vamos supor que você hoje
trabalha num ambiente de produção, que já aconteceu comigo, e você recebe uma promoção para um setor administrativo. Né? Já aconteceu isso comigo. Dá para se portar da mesma forma dentro do setor administrativo como você se portava lá no setor de produção? Não, não dá. Então você tem que reagir a essa situação, uma nova situação. Você tem que ter a resiliência, se adaptar a essa nova situação. Né? E a vida é dessa forma. Então, assim, eu vim falar hoje sobre essa questão porque eu acho que é uma coisa muito importante. Eu tive que reagir muito rápido, tive que socorrer ela e eu ainda tinha que voltar para cá. E ela tinha os compromissos dela, os horários dela, eu tenho os meus compromissos, os meus horários. A gente tem que pensar muito rápido, a gente tem que fazer acontecer e resolver o problema, certo? Se na hora, naquele momento onde você está, não dá exatamente para resolver o problema, pô, no caso, a gente teve que chamar um Uber para ela veio, pegou outro carro, né, pegou o nosso carro, ela estava com o carro, com outro carro, ela veio, pegou o nosso carro e foi trabalhar, né? Então, assim, é tudo uma questão de reação, né? Tempo de reação. Você é capaz de reagir quando alguém te pede ajuda, né? Se tua esposa, teu filho, tua filha, teu pai, tua mãe, alguém te ligar agora precisando de uma ajuda, tu é capaz de reagir, né? Eu acho que assim, nós como homens tem que ser capaz de tomar as decisões corretas e ter capacidade de reação a todo momento para todo tipo de situação como essa, né? Se uma pessoa me ligar, se minha mãe me ligar precisando de uma ajuda, eu tenho que ser capaz de reagir para ajudar. Assim, minha esposa me ligou, já aconteceu da minha irmã me ligar, e a gente tem que estar ali pronto a ajudar, né? Então, assim, quão preparado você está para os problemas que podem vir a acontecer? Eu não quero dizer que você tem que pensar a todo momento negativo que pode ter problema toda hora, mas você tem que estar preparado a tudo que pode acontecer, né? Não é um papo assim, de fim do mundo, não. Não é papo de pensar que o pior pode acontecer uma guerra estourar, não. É só questão da vida, cara, do dia a dia. Você tem que saber, porra, se o seu chuveiro queimar hoje, tu sabe trocar a porra de uma resistência? Tu sabe trocar a resistência do chuveiro? Se quebrar uma torneira, você sabe trocar uma torneira? Se furar o pneu, você sabe trocar o pneu? Se furar o pneu do carro da tua mulher, você consegue ir até ela e trocar o pneu para ela, porque é complicado para a mulher trocar o pneu de um carro, entendeu? Então, assim, você tem que estar preparado, você tem que saber reagir, você tem que saber o que fazer, né? Ter a resiliência de se adaptar à situação que está acontecendo, né? Então, assim, diz para mim, você está preparado? Você é resiliente o suficiente para isso? Né? Se você for mandado embora hoje da empresa que tu trabalha, está numa posição confortável, uma vaga boa, com salário bom, o quão resiliente você é que você consiga se adaptar rápido para que não sofra com isso, né? Mais para frente eu vou explorar um pouquinho mais sobre essa questão, mas aconteceu comigo uma situação em que eu fui demitido e eu não era registrado, porque eu era MEI, eu era prestador de serviços, né? E assim, eu era prestador de serviço, eu era contratado como prestador de serviço, mas esse era meu único cliente, né? Vamos dizer que eu ia lá todos os dias, eu trabalhava lá como se fosse um funcionário mesmo. Muita gente vai falar assim, mas não pode, não sei o quê. Mas, cara, é assim, vai de cada um, a opinião de cada um. Mas, em todo caso, aconteceu comigo. Eu fui demitido. O cliente, né, que era essa empresa para que eu prestava serviço, que eu era vendedor, representante, ela me demitiu. E aí, como que você faz? Porque na situação, como eu era representante da empresa, eu era um MEI, eu era contratado da empresa como pessoa jurídica, eu saí sem rescisão. Eu saí sem um centavo. Eu, por alguns meses, eu até contribuí com o INSS e tudo mais, mas não tem fundo de garantia, né? Se você, como MEI, se você, como um funcionário autônomo, não faz o seu pé de meia, você fica a Deus dará, né? E foi isso que aconteceu. Estava preparado? Não, eu não estava. Por mais que eu achasse que eu estava preparado, eu não estava preparado. Eu precisei me adaptar àquela situação e foi uma adaptação um pouco dolorida. Foi uma adaptação um pouco difícil, né? E essa questão de você
ter que se adaptar de forma muito rápida, porque na época eu trabalhava dentro da minha casa. A minha esposa era estagiária, não ganhava um centavo, trabalhava no hospital todos os dias como estagiária em fisioterapia e não ganhava um centavo. Eu tenho uma filha pequena, então eu tive que me adaptar muito rápido, né? Tive que me adaptar à situação, fazer as coisas acontecerem. E você, está preparado para isso? Você estaria preparado para passar por uma situação adversa? E você tem essa noção de que é necessário você adaptar? Se adaptar ao que pode acontecer, a um chamado talvez de alguém, sabe? Alguma pessoa, algum parente, algum ente querido que precise de você, a sua esposa, seu filho te ligar, que ele está com um problema, que ele não consegue resolver, você conseguiria ir até lá resolver para ele? Então é isso. Não é o vídeo que eu esperava fazer hoje, mas eu acho que é um vídeo importante, que surgiu no momento certo. Né? É o meu segundo vídeo aqui no meu blog aqui hoje para conversar com vocês, para passar isso para vocês. E eu acho que é um tema que talvez eu teria que entrar lá na frente, falar um pouco lá na frente, que é uma experiência que eu tive, que eu aprendi um pouco de dor, a ser mais resiliente, a reagir de forma correta às coisas. Às vezes eu erro também, continuo errando, às vezes a gente reage de forma meio abrupta, meio que não deveria ser, mas estou sempre aprendendo, né? E eu estou fazendo esse vídeo, mais uma vez, para poder dividir com vocês essa situação e espero que vocês possam tirar algum proveito disso, possam tirar um pouquinho dessa minha experiência aí e seja proveitoso para vocês, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado, José Ferreira aqui, valeu, uma ótima tarde.